Bom, um, olá a todos, sejam bem-vindos a esta nossa apresentação do nosso projeto para o Manual TIC, o Login de Sétimo Ano, este projeto da editora ASA. O meu nome é Carlos Nunes. Eu sou a Fernanda Ledesma. Pronto. E então nós vimos aqui apresentar as várias valências do nosso projeto, portanto, o que pode ser encontrado no Manual do Aluno, no Manual da Edição do Professor, no dossiê do professor e também os vários recursos multimédia que irão encontrar na aula digital, que podem ser usados tanto online como offline. Então, começando aqui um pouco pelo início, para explicarmos aqui do que é que vamos falar ao longo desta apresentação, portanto, do manual em si, dos vários elementos que constituem um forte apoio ao professor e também dos recursos multimédia que irão encontrar nas várias vertentes do nosso projeto. Então, aqui o nosso manual está dividido por 3 grandes áreas. Portanto, o investigar, pesquisar, colaborar e comunicar. Colocamos tudo isso na primeira parte. A segunda parte, o criar e inovar, e depois as atividades e projetos. Portanto, estas 2 primeiras partes estão relacionadas diretamente com o documento das aprendizagens essenciais. A parte da segurança acaba por ser transversal ao longo do manual, portanto, e também temos várias referências a ele. O nosso manual pretende ser algo muito virado para a prática, em que o nosso foco principal é o criar e inovar. Portanto, nós queremos que os nossos alunos criem algo, não apenas aprendam a trabalhar com as ferramentas, mas que aprendam a criar alguns recursos multimédia, neste caso, no 7º ano, em termos de edição de imagem, edição de vídeo e som e em modelação 3D. Ainda assim, na secção inicial do investigar, pesquisar, colaborar e comunicar, temos alguma informação para os alunos, sempre apresentada de uma forma muito simples, muito prática, com esquemas sucintos para os alunos perceberem bem, mesmo esta parte que poderia ser mais aborrecida, em que não estão a criar nada, mas que é importante para desenvolverem os seus projetos. Neste caso em concreto, estamos aqui a ver uma página em que mostra num motor de busca quais é que são as várias opções importantes para eles fazerem uma pesquisa de uma forma mais eficiente. Do lado direito conseguimos ver uma página em que são mostradas quais é que são as fases da criação de um projeto multimédia, desde a pré-produção até à distribuição por exemplo, de um vídeo que eles poderão criar durante o ano. Portanto, temos também nestas secções uma área chamada Mãos à Obra, que acabam por ser alguns pequenos desafios para os alunos fazerem ou durante a aula, ou desafios que nós poderemos sugerir que possam ser realizados mesmo em casa, para consolidarem aquilo que viram nas aulas. Em relação depois à parte fundamental do criar e inovar, depois de uma curta introdução à ferramenta que vamos usar, ao próprio tipo de ferramenta, por exemplo, neste caso em termos de edição de imagem, é apresentado um índice com as várias secções do que vais aprender a fazer. Esta secção acaba por ser uma referência que os alunos poderão usar no futuro para trabalhar com esta ferramenta. Não apenas durante o 7º ano, mas nos próximos anos em que precisem de trabalhar com edição de imagem. Como, por exemplo, vamos ver aqui como é que podes recortar uma parte de uma imagem, como é que podes exportar a tua imagem, como é que podes colorir uma área de uma imagem. Portanto, e tudo isso é explicado de uma forma simples, de uma forma passo a passo, com recurso visual a algumas imagens, com as indicações do que é que eles devem focar, portanto, onde é que eles devem, neste caso, onde é que eles vão clicando, e isto é feito de uma forma genérica, isolada, em que cada uma parte do como fazer pode ser consultada em qualquer altura. Depois,
de forma a consolidar as suas aprendizagens, e esta é a parte forte do manual, a parte em que os alunos realmente vão criar. Nós temos uma série de atividades preparadas. Estas atividades funcionam como mini projetos, que dependendo de como os quiserem apresentar, poderão demorar 1, 2, 3 aulas. Cada uma destas atividades está preparada para poder ser feita numa aula, e, apesar de nós depois podermos esticar, acrescentando mais algumas etapas ao que os alunos poderão fazer. Cada uma destas mini atividades em que os alunos vão criar algo, portanto, não estão simplesmente a experimentar as funcionalidades, estão a criar algo com princípio, meio e fim, algo que terá uma finalidade e que poderá ser algo, neste caso, que podia ser imprimido numa impressora 3D, no caso de edição de imagem, podia ser um cartaz imprimido para afixar na escola, portanto, é algo que realmente os alunos sintam que o seu trabalho teve um significado. Estas atividades são apresentadas com indicações de como é que os alunos realizam tudo passo a passo. No entanto, nós queremos estimular a autonomia deles, mostrando-lhes este passo a passo, mas na atividade que vem a seguir, esta em concreto é a primeira atividade de modelação 3D, na próxima atividade de modelação 3D, algumas das ajudas vão desaparecendo. Portanto, o aluno já sabe como redimensionar um objeto, já é pedido, mas não é mostrado. No entanto, para os alunos mais esquecidos, é sempre feita uma referência ao como fazer, que lhe diz, olha, se não sabes fazer, se não te lembras como é que isto foi feito na atividade anterior, podes recordar na página tal e tal do como fazer e, portanto, e assim consegues recuperar. Portanto, e isto aqui acaba por ser também uma boa forma de fazer com que os alunos consigam ir realizando as tarefas de forma autónoma e a pouco irem conseguindo fazê-las mesmo sem estas ajudas. Passando aqui à parte do nosso apoio ao professor. Portanto, nós temos, exclusivo para os professores, temos a edição do professor do manual, que além do que é encontrado no manual do aluno, temos algumas atividades extra. Portanto, isto depois será encontrado na aula digital. Portanto, atividades extra, um guião de exploração para as atividades interdisciplinares, atividades de projeto alternativas. Após aquelas atividades que eu mostrei, também são apresentados alguns projetos interdisciplinares que estão também na versão física. Portanto, e temos sempre algumas versões alternativas, como vamos ver mais à frente, daquilo que está no manual físico. Também temos uma série de recursos multimédia para alunos e também vários recursos multimédia específicos e exclusivos para o professor, que são acedidos a partir da aula digital também. E agora, a Fernanda vai apresentar-nos aqui a parte do dossiê do professor, portanto, o guia do professor, que é um guia bastante robusto, e o que poderemos encontrar nele. Muito bem, então eu vou falar, estou na aula digital da Leia, e vou falar-vos um pouco do guia do professor. O guia do professor é composto por várias partes, digamos assim. Poderíamos dividi-lo quase por partes que depois podem consultar no próprio índice. Uma primeira parte é um manual idêntico ao do aluno, ou praticamente igual ao do aluno e ao outro principal, mas elaborado com recurso a outras aplicações. Por exemplo, se no manual principal do aluno e do professor temos o GIMP, aqui temos o mesmo conteúdo elaborado com o PaintNet. Depois temos a parte em que temos, por exemplo, temos edição de vídeo com o VSDC, aqui temos o KineMaster e temos também o Audacity, no outro temos o Tinkercad e neste o SketchUp, ou seja, é como se fosse um segundo manual com outras aplicações. Tem toda a estrutura do manual principal, mas com recurso a outras aplicações que nós neste projeto chamamos de aplicações alternativas. Tem aqui exatamente um manual completo com recurso a outras aplicações, com as atividades feitas adaptadas a estas aplicações, com as mesmas atividades adaptadas a estas aplicações, e depois
Deste manual igual, mas com recurso a outras aplicações, temos então as planificações. E nas planificações, no caso, elas primeiro surgem as anuais, mas depois temos vários tipos de planificações. Temos as planificações aula a aula e várias versões, ou seja, como nós todos sabemos que há pessoas que têm 90 minutos de TIC semestral, há pessoas que têm este TIC anual, há pessoas que têm... o tempo atribuído é muito diferente nas várias escolas, então podem encontrar várias aplicações aula a aula com durações diferentes e que, por outro lado, vocês depois podem adaptar ao vosso contexto. Temos sempre vários... podem encontrar então as planificações aula a aula e com durações e tempos diferentes no manual. Tem vários tipos de planificações que podem consultar e provavelmente depois descarregar em formato editável e então adaptá-las ao vosso contexto. Além das aprendizagens essenciais que também estão integradas neste capítulo. Por outro lado, temos depois então a questão da avaliação. Nesta parte podem encontrar, como sabemos que alguns colegas gostam de trabalhar desta forma, temos então testes diagnósticos e vários testes, sempre com 2 níveis de dificuldade, teste A e B, com níveis de dificuldades para os vários domínios que podem encontrar então nesta parte da avaliação do manual ou do guião do professor. Vocês podem encontrar então estes diversos tipos de avaliação, que é mais fácil até mostrar às vezes quando nós queremos ver, temos o índice e no índice então conseguimos ver, cá está, temos a planificação anual, semestral e planos de aula. Depois temos a ficha diagnóstico, as fichas de trabalho e vários testes e grelhas de observação. Nestas grelhas de observação, criamos rúbricas para todas as aprendizagens essenciais e, além disso, para também atitudes e valores. Com descritores criados para todas as aprendizagens, vocês a partir daqui podem criar as vossas grelhas para todas as atividades, basta ir selecionar os descritores que vos interessam para cada atividade. Ou conseguem fazer isso. O que é que nós temos aqui depois? Temos ainda projetos interdisciplinares. Estes projetos interdisciplinares tanto podem ser realizados só pelo professor de TIC em sala de aula, como em articulação com as várias disciplinas, ou então nas DAC, nos domínios da autonomia curricular, onde é que trabalham várias disciplinas em conjunto. Contudo, o professor também os pode decidir realizar em sala de aula sozinho, se assim o entender, mas também nos permite trabalhar em projeto com as várias disciplinas, fazendo articulações com as várias disciplinas, com entidades do meio, com entidades locais, regionais, nacionais e até em projetos internacionais, ou então também com as famílias, se assim o entendermos. São atividades dos projetos que nos dão aqui muita flexibilidade se os queremos fazer apenas na nossa sala de aula ou promover a articulação disciplinar com as outras disciplinas, ou mesmo serem o centro dos domínios de autonomia curricular em cada escola. E para além disso tem ainda também os guiões de exploração destes projetos de atividades interdisciplinares. No guião do professor nós podemos encontrar ainda um capítulo de como criar um clube de robótica e programação, um clube de tecnologias de informação. Tem aqui um capítulo em que fizemos um levantamento daquilo que seria necessário e algumas pistas para ajudar a criar, a organizar a ideia de um clube de robótica e programação, de informática, de tecnologias de informação nas escolas. Por onde começar, como organizar aquilo que seria preciso. E depois terão então recursos multimédia muito... os recursos multimédia muito em várias versões, algumas só para o professor, outros só para o aluno. Como podem ver, por exemplo, voltando aqui aos projetos interdisciplinares, temos aqui sempre o guião e alguns só neste guião do professor, mas já existiam alguns também no manual do aluno e no manual do professor.
há sempre projetos alternativos neste guião, além de um reforço das atividades. Temos muitas atividades em várias aplicações para que os professores possam diversificar o seu tipo de aula, o tipo de aulas que dinamizam, ou conforme cada um gosta de trabalhar. Alguns mais por atividades passo a passo orientadas, outras mais em projeto. Temos aqui recursos para todo tipo de metodologias que vocês quiserem utilizar em sala de aula. E penso que do manual, do guião do professor, é mais ou menos isto. Eu agora vou mostrar um pouquinho sobre a parte da aula digital, sobre as versões digitais do nosso manual e algumas das diferenças entre o físico e o digital. E mesmo dentro do digital, temos duas alternativas. Irão encontrar o manual do professor e o manual interativo. Já vamos ver quais é que são as diferenças. Então, abrindo aqui o manual do professor, o manual do professor é um manual em tudo idêntico à versão física. Por exemplo, se avançarmos aqui para atividades e projetos, por exemplo, de edição de imagem. Portanto, o que está aqui é exatamente o que está na versão física. Depois, em algumas situações, vamos tornar aqui um pouquinho mais visível, em algumas situações aparecem os recursos disponíveis na aula digital e a partir daqui irão existir links diretos que irão abrir os recursos digitais. Estes recursos também podem ser consultados independentemente de estarmos a olhar para o manual ou não, mas dentro do manual existem também sempre estas secções. Por exemplo, aqui neste caso, temos sempre, por exemplo, em cada uma das atividades, temos a tal indicação da ficha alternativa, depois poderemos abri-la a partir daqui, e temos também os recursos exclusivos para o professor, nomeadamente a resolução da atividade. Portanto, isto em relação à versão completa. Inicialmente, vocês irão ter acesso a uma versão do professor de demonstração que tem apenas a parte inicial do manual e a parte final especificamente sobre modelação 3D. Portanto, irão encontrar e depois poderão explorar à vossa maneira. Portanto, na parte do Criar e Inovar temos o capítulo da modelação 3D e a mesma coisa nas atividades e projetos. E aqui já conseguimos ver que depois temos os tais links para os tais recursos multimédia. Por exemplo, este aqui é o vídeo da resolução da atividade, em que nós depois podemos clicar e ver o vídeo da resolução da atividade do princípio ao fim, portanto, que está com a narração e que poderão mostrar aos vossos alunos, mesmo sem som, para eles perceberem o processo do princípio ao fim, ou poderão ver em casa, só para que quando chegarem à aula terem tudo bem presente das várias etapas para conseguirem ajudar da melhor maneira os vossos alunos. Portanto, aqui, em termos da explicação passo a passo, é idêntico ao que está no manual físico. Por outro lado, nós temos o manual interativo. Este manual interativo, eu até vou fechar aqui e vou abrir. Este manual interativo é uma versão já um bocadinho alterada do manual físico, de uma forma mais eficaz para ser apresentado no browser do PC. Então, por exemplo, se eu for à mesma atividade que estava a mostrar há pouco, por exemplo, a atividade 14, em vez de ter as imagens do passo a passo, o passo a passo é mostrado através de um pequeno vídeo que tem a mesma indicação do passo, mas os alunos terão a possibilidade de ver em movimento a realização dos diversos passos identificados no manual físico. Portanto, e o aluno poderá optar, mesmo na versão digital, por ver através destas ajudas em vídeo, ou ver exatamente da mesma forma como veria no manual físico, portanto, com as imagens. E cada aluno, cada professor, certamente que terá uma estratégia de aprendizagem diferente, e o nosso manual tenta fazer com que
vocês possam escolher a vossa estratégia. Portanto, se gostam mais de trabalhar atividade a atividade, podem fazê-lo. Se gostam mais de focar nos projetos, há a possibilidade de focar apenas nos projetos maiores do nosso manual, ou é possível fazer uma mistura. Portanto, o nosso manual, para o aluno, tenta fazer com que ele seja mais autónomo e consiga decidir as coisas e vê-las e aprender à sua maneira. Para o professor, também permite que o professor, na sua autonomia, consiga planear as suas aulas usando os recursos que entende e usando as atividades que preferir. Portanto, e esta é uma grande diferença entre o manual físico e o manual interativo. Recordo que, ainda assim, existe a versão idêntica à física na aula digital. Portanto, acabamos por ter 2 manuais com características ligeiramente diferentes. Aqui neste manual interativo também temos a possibilidade, tal como no outro manual, não é, de ver as tais ferramentas alternativas. Por exemplo, temos uma atividade para construir uma casa na aplicação Tinkercad e temos uma atividade para construir uma casa na aplicação SketchUp. Portanto, a atividade é virtualmente idêntica, em algumas situações poderá ser diferente, conforme as características do software, mas com os passos dessa ferramenta alternativa. Uma coisa que a Fernanda não deixou muito claro é que no dossiê do professor está fisicamente este manual alternativo, com as aplicações alternativas. Não é só na versão digital, no dossiê físico do professor está também essa parte. Portanto, como vem, em termos dos recursos multimédia, depois temos aqui formas diferentes de explorar os vários recursos, formas diferentes de os ver, e existirão um número enorme de recursos disponível para, tanto no dossiê do professor, como no manual do aluno e no manual específico do professor, mais uma vez, passando a redundância, em que vocês, os professores, poderão decidir qual a melhor ferramenta a trabalhar com os alunos, quais as melhores atividades. Temos também atividades extra para os alunos que conseguirem concluir muito rapidamente uma tarefa, que acaba por focar os mesmos conteúdos da atividade original, mas apresentando um desafio diferente e com menos ajudas a esses alunos. Tudo isso pode ser encontrado nos recursos digitais do nosso projeto. Pronto, então, aqui em jeito de resumo, a Fernanda vai aqui concluir. Em jeito de resumo, então, nós consideramos que este manual está muito orientado para a prática. Mesmo aquelas partes que à partida poderiam ser mais teóricas, nós tentamos que no manual fossem muito baseadas em esquemas muito visuais, fáceis de ler pelos alunos, e tentamos que fossem o mais práticas possíveis. É sobretudo um manual orientado para a prática, não há teoria, não há assim teoria que os alunos devam andar aulas só a trabalhar em teoria, devem ser sobretudo prática. Por outro lado, temos então as planificações para as diferentes cargas horárias e possíveis de adaptar à carga horária de cada escola, se é semestral, se é anual, se é 90 minutos, se é 45, vários planeamentos de aula, e neste temos o guião do professor, em que inclui um manual igual ao manual do aluno e do professor normal, em que no manual do aluno e do professor temos, está elaborado, por exemplo, com o GIMP, e tem um manual igual, mas com a aplicação PaintNet no guião do professor. Para a edição de vídeo, temos no manual do aluno o VSDC e no guião do professor tem o KineMaster e o Audacity. No manual do aluno temos o Tinkercad e depois no manual do guião do professor, não é no manual do professor, é no guião do professor tem o SketchUp. Um manual exatamente com a mesma estrutura, mas com outras aplicações. É aquela parte que no título surge, como no índice surge como manual com aplicações alternativas. É um manual com a mesma estrutura e mais ou menos com o mesmo número de páginas, mas com recurso a outras aplicações.
O professor tem acesso a atividades com as aplicações que estão no manual do aluno e com aplicações que estão no manual alternativo. Algumas são mesmo iguais, só muda a forma como é abordado em cada aplicação. E isso é principalmente dedicado ao domínio do criar e inovar. Naturalmente é onde é que surgem mais as aplicações. Depois temos o manual interativo, que o Carlos acabou de mostrar, também o manual do aluno e o manual do aluno mais interativo, em que podem integrar as atividades de uma forma mais interativa na escola digital. E depois temos então os recursos exclusivos do professor também. Nem todos os recursos, os alunos não têm acesso a todos os recursos, têm acesso a recursos que são só exclusivos para o trabalho do professor. Obviamente nós precisamos ter sempre aqueles recursos que são só para nós e para nós podermos preparar as nossas aulas ao nosso modo. Precisamente porque este projeto tem atividades mais orientadas passo a passo para quem gosta de trabalhar assim e integra projetos tanto no final de cada aplicação dedicadas a cada área, a edição de imagem, edição de vídeo e modelação 3D, como depois projetos mais transversais que englobam as 3 áreas, ou podemos escolher a área na qual fazemos o projeto e que podem ser projetos elaborados na disciplina TIC ou em articulação com as outras disciplinas nos domínios da autonomia curricular ou os chamados DAC, com outros professores ou em articulação com a cidadania ou com várias disciplinas, como nós bem entendermos, conforme cada um de nós trabalha nas escolas. Podemos adaptar recursos à forma de trabalho de cada professor. Penso que aquilo que o nosso projeto tem é isto. Tentamos pensar em várias soluções, em soluções diferentes que dessem resposta às necessidades que os professores nos vão fazendo chegar. E é este projeto que nós temos para vos apresentar. Pronto, então, concluindo, gostaria também de referir que este projeto tem uma atualização garantida ao longo da vigência, à medida que as ferramentas forem sendo alteradas de forma significativa. A versão digital também poderá acompanhar a evolução das ferramentas e nós, os autores deste manual, queremos continuar a apoiar-vos, como temos feito ao longo deste tempo, realizando mais algumas iniciativas relacionadas com algumas das ferramentas que encontram neste manual, ou até nos outros anos, no 8º ou no 9º ano. Iremos dinamizar muito em breve uma sessão como esta, mas com a vossa presença, em que queremos que estejam presentes e coloquem as vossas dúvidas de uma forma mais ativa com vós, e nós conseguirmos detalhar mais algumas das coisas que irão encontrar nestes vários elementos do nosso projeto. Portanto, depois vamos deixar o contacto para acederem mais facilmente a essas iniciativas que nós vamos dinamizando no nosso grupo do Facebook. Se não conhecem, depois nós vamos colocar aqui o link para poderem aceder e participar nessas várias iniciativas que vamos tentando desenvolver ao longo do tempo, não apenas neste final de ano letivo, mas também no início do próximo ano, para apoiar melhor a implementação deste projeto nas vossas aulas. Então, assim, nós desejamos o resto de uma boa tarde e vemo-nos em futuras atividades. Até lá. Até lá.